Sejam todos bem-vindos, que alegria estar aqui para esta terceira aula da formação em líderes, como tornar um líder fora da caixinha. E eu quero saber se você está animado para a aula de hoje. Hoje nós temos uma convidada especial, que é a Eusa, e o Mário está aqui comigo. Boa noite, Mário, tudo bom? Muito boa noite para todos. Também a gente está muito animado aqui para fazer uma aula bem bacana para todos vocês. Bora lá, Raquel, manda ver. Sim, sim, bora lá, gente. Então, seja muito bem-vindo, você que está aqui neste evento, parabéns, eu sempre gosto de elogiar, de dar os parabéns para quem escolhe estar aqui. Ao invés de estar aí vendo um filme na Netflix, ou vendo novela, meu Deus do céu, nem fale, e passar esse tempo aqui com a gente, para você desenvolver e buscar conhecimento para ser um líder melhor. Então, aproveita para escrever o que você achou da aula, das duas primeiras aulas, na verdade, e qual é a sua expectativa para a aula de hoje, tá bom? Enquanto você faz isso, eu vou dando aqui os meus recadinhos, que eu preciso passar para vocês, que é o seguinte: quem ainda não se inscreveu no canal do YouTube, faz favor de se inscrever, e para você receber, ficar sabendo quando é que tem vídeo novo aqui no canal do YouTube da Catequese Fora da Caixinha, tá bom? Então, se inscreve, dá uma força aí para o nosso canal, porque quando você se inscreve, vai aumentando o número de inscritos, isso aí o YouTube vai reconhecendo como um canal importante, um canal de peso, e faz chegar em muitos mais outros lugares e outras pessoas também, tá bom? Se inscreva, clica aí no sininho para ser notificado também, tá? E se você já gostou da live de ontem e de anteontem, com certeza você vai gostar hoje, já pode deixar o seu joinha também, viu? Quem quiser receber o certificado, precisa, gente, deixa eu só mudar aqui. Quem quiser receber o certificado, precisa responder a avaliação de cada aula. Então, no descritivo aqui do vídeo, tem lá um link, avaliação para certificado, se eu não me engano, aí você clica lá para você avaliar. Por quê? Ali você coloca seu nome, o seu e-mail, o seu telefone, para a gente poder enviar para você o seu certificado de participação deste evento, como se tornar um líder fora da caixinha, tá bom? Ok, gente, o que nós temos para hoje? Então, acho que esses são os recados, sim. Vamos agora rezar o nosso Pai Nosso, o nosso Pai Nosso, aquela oração que Jesus nos ensinou e que nós rezamos com tanto amor, com tanta certeza de que Jesus nos ensina que Deus é nosso Pai. E nós vamos pedir para Deus Pai que Ele abençoe a cada um de vocês que estão aqui assistindo essa aula, que Jesus seja sempre a luz, Ele quer ser a luz da nossa vida, a luz dos nossos passos, a luz da nossa liderança, mas a gente também precisa querer. Então, que Ele seja a luz da nossa vida, da nossa liderança também.
E ele, como o maior exemplo de líder do mundo, ele nos ensinou essa oração. E nós vamos rezar agora o Pai Nosso. Deixa eu compartilhar aqui com vocês para a gente sempre ter a imagem, né? Para a gente fazer a nossa oração, tá bom? Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Vamos agora, gente, com muita alegria. Opa, deixa eu tirar o compartilhamento aqui da tela. Ok, então é sempre bom a gente começar com a nossa oração, isso nos fortalece, nos incentiva a saber que a gente tem a presença de Deus junto de nós. Como eu já falei para vocês, que é para vocês guardarem isso na lembrança de vocês, que a Catequese Fora da Caixinha tem como objetivo ajudar você a se sentir mais seguro e competente na catequese e agora na liderança também. Tá bom? Então, essa é a nossa proposta aqui, muito forte, chegando com muita força, com muita vontade de ajudar os líderes aqui da Catequese Fora da Caixinha, tá bom? E você que é de fora, que não participa, que não conhece ainda, está chegando agora na Catequese Fora da Caixinha, você é muito bem-vindo e é muito importante a sua presença aqui no nosso meio e eu tenho certeza que vai ter muita coisa para você aprender, tá bom? Lembrando que essa formação é para todo mundo, tá? Então, vamos ver qual é a programação, não, quais são os eventos, os dias, relembrando as aulas que nós já tivemos e qual vai ser a aula de hoje e a de amanhã, tá? Então, nós temos aqui a programação do primeiro dia, nós falamos sobre entendendo de gente, falamos sobre os perfis comportamentais, o Mário veio aí com um exercício bárbaro para fortalecer o conhecer gente, entendendo de gente e entendendo da gente também, né? No segundo dia, falamos ontem sobre os 10 mandamentos do líder, 10 mandamentos, todos eles embasados em passagens bíblicas, basicamente são os evangelhos que eu trouxe para cá, para fortalecer vocês aí nessa caminhada, e depois ainda o Mário fez o exercício da roda dos mandamentos, para você identificar qual deles você precisa cumprir melhor, né, porque é um mandamento, a gente tem que cumprir, qual deles a gente precisa cumprir melhor, e ainda linkou com os perfis comportamentais, por quê? Isso é um facilitador para você pensar, nossa, eu preciso, por exemplo, trabalhar a oração, foi uma coisa que o Mário colocou lá para ele, né? Trabalhar a oração. Ah, então o Mário vai trabalhar o quê? Qual o perfil que ele vai trabalhar para ele ser mais determinado, para ele ser mais consistente na oração dele? Aí ele traz, então, o perfil comportamental que você precisa trabalhar. Então, além de você trabalhar o mandamento, você vai trabalhar também o outro lado seu, que é mais fragilizado, que está precisando de força aí, mas que é possível a gente exercitar isso, tá bom? Continuando, hoje nós vamos falar de trabalho em equipe, gente. Um tema muito bacana, muito gostoso, vou trazer aqui a Elza, tem alguns depoimentos também do pessoal que trabalhou aqui em equipe, e o que é um bom trabalho em equipe, né? E amanhã nós vamos ter o tema Desenvolvendo a Liderança, ok? Então, para amanhã também vai ser top, ó, estamos desenvolvendo a liderança, vamos encerrar com esse tema, esse nosso evento. E como é que vocês vão sair daqui? Lembrando, igualzinho eu já falei na primeira e na segunda aula, conhecendo um jeito novo de liderar, mais consciente que é preciso sair da caixinha para liderar também, e sabendo dar o primeiro passo para iniciar uma liderança diferenciada e eficiente. Então, é dessa forma, com esses 3 tópicos que eu quero que você saia daqui. Escreve no chat para mim, por favor, quero saber se vocês já estão conhecendo o novo jeito de liderar, se o primeiro item já está aí evoluindo, se você já está saindo da caixinha, ou seja, tendo novos olhares para a sua liderança, e se você tem certeza que você vai conseguir dar um primeiro passo para iniciar uma liderança diferenciada e eficiente. Escreve aí no chat que eu quero saber se realmente você está
propenso a isso, se eu estou colaborando com você para ajudar. Eu e o Mário, lógico, né? Não só eu. Estou acostumada a fazer aula sozinha, e quando eu faço com o Mário, às vezes eu uso muito eu. Desculpa, Mário, mas somos nós. Nós estamos aqui ajudando você a ser um líder melhor, tá bom? Então, gente, continuando, deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje nós vamos apresentar para vocês uma oportunidade de desenvolver ainda mais a liderança. Eu sempre falo que, assim, a gente traz os eventos para vocês, mas é possível mergulhar para águas mais profundas. Eu amo isso. O que significa? Você entrar com mais empenho, com mais vontade, buscar conhecimento para você ser uma pessoa melhor. Nós estamos aqui falando de liderança. Então, eu e o Mário estamos aqui trazendo para vocês uma oportunidade para vocês, então, trabalharem a liderança de vocês de um modo mais profundo. A gente, dentro desses 4 dias, aqui são 8 horas de aula, a gente não consegue entregar tudo. Um curso nosso tem aproximadamente de 80 a 100 horas de aula. Então, você imagina que é 10 vezes mais isso do que a gente está dando, tá? Para vocês. Então, nós queremos que você desenvolva mais a liderança que vocês estão exercendo, ou que querem exercer, né? Porque aqui também tem pessoas que ainda não são líderes e querem ser líderes. E vocês se tornarem diferenciados, seguros, competentes naquilo que vocês fazem. Como eu disse, nós sabemos que aqui tem pessoas que estão buscando uma formação para liderança profissional também. O curso é para todos mesmo, tanto este evento, esse curso de 4 dias, de 8 horas, como também o curso que a gente vai oferecer e mostrar uma oportunidade hoje para vocês. Lembrando que nós somos aqui da Catequese Fora da Caixinha, um espaço católico de formação cristã. Então, você quer trabalhar uma liderança cristã, é aqui que você vai encontrar, tá? O curso vai ser muito lindo, e eu sei que vai ajudar muita gente, e daqui a pouco nós vamos falar sobre ele. Agora eu quero chamar uma aluna minha, a Eusa Cagliari, lá do Paraná, que vai nos contar ao vivo o que ela aprendeu aqui comigo, na Catequese Fora da Caixinha, sobre liderança. Oi, Eusa, tudo bem? Vamos ver, esperar a Eusa entrar. Fala boa noite, Eusa. Não está me ouvindo? Boa noite. Ah, sim. Estou te ouvindo, agora foi? Tudo bem, Eusa, você está aí no Paraná, mas eu estou vendo que você está de blusa de manga curta e eu estou aqui, ó, eu estava até de cachecol. Sim, é. Calorzinho aí, né, Eusa? Hoje esquentou um pouquinho, graças a Deus, já fez muito frio essa semana e hoje tá bem agradável. Que bom, Eusa, que bom, querida. Eusa, conta aqui pra gente, eu quis trazer você aqui, a gente nem conversou e agora estamos aqui direto ao vivo e vamos lá. Eu quero que você fale do seu jeito, é a sua história, qual a experiência que você teve de liderança aqui na Catequese Fora da Caixinha? Quando a Eusa conheceu a Catequese Fora da Caixinha, como a Eusa era? Então, olha o que você vai falar, como a Eusa era, o que aconteceu, de que forma que aconteceu algo novo aí, e como você está hoje? Bom, vou tentar resumir, né? A Eusa, quando ingressou na formação, saindo da caixinha para catequizar, achava que era uma catequista, uma coordenadora que sabia liderar, que era muito eficiente, muito criativa, e no decorrer do curso, logo nos primeiros dias, eu já percebi que não era nada daquilo. Já percebi que eu tinha que mudar muitas coisas, que eu estava fazendo tudo inverso do que eu deveria fazer. Eu fazia e não tinha o resultado que eu esperava. Porque eu me achava muito competente e assim, não tive nenhuma formação de como ser uma coordenadora, como liderar, né? Recebia-se uma coordenação paroquial de paraquedas e tive que dar continuidade. Mas assim, da forma com que eu achava que deveria ser, que uma coordenadora deveria ser muito eficiente, entregar tudo prontinho, bonitinho, no envelopinho, com lacinho e tudo mais. Era assim que eu fazia. Mas aí, conhecendo
fazendo já o curso, a formação, saindo da caixinha para catequizar, porque eu sempre achei que eu deveria melhorar, eu já era boa, mas eu tinha que melhorar. E esse era o meu conceito, né, Raquel? Aí eu fui descobrindo, logo nas primeiras aulas, que eu tinha que rever os meus conceitos, tinha que rever os resultados, que eu não estava atingindo o resultado que eu pretendia, e ali mesmo, acho que na terceira, quarta aula, eu já comecei a buscar, eu procurava a Raquel, olha, não é assim que eu quero, eu estou vendo que não está certo, né, preciso de ajuda, me ajuda nisso, e a Raquel já foi dando umas dicas, e assim, desde esse dia eu já decidi, eu vou fazer todos os exercícios para alcançar o objetivo, eu quero sair do curso sendo outra pessoa, sair realmente dessa caixinha que eu me encontrava, né, que eu estava literalmente, né, Raquel, dentro da caixinha. Você e ali que está dizendo, você que está dizendo. Mas... E aí você foi saindo devagar, mas você teve apoio, você procurou também, né, Eusa? Você foi uma pessoa que me procurou muito para pedir ajuda, porque você estava muito sedenta de mudanças, né? Sim, Raquel, quando eu percebi que eu não estava no caminho certo, ali eu decidi, não, eu vou buscar, aqui eu tenho apoio, né, e eu sempre te ligava, te mandava mensagem fora das aulas, porque eu queria e eu tinha pressa, eu percebi que eu deveria mudar e muito rápido, eu tinha que buscar. E nesse processo todo, eu acho que hoje, olhando assim de longe, né, dá para comparar como uma borboleta, né, Raquel, a borboleta que nasceu, porque não foi fácil, né, se alguém assistiu a minha mentoria a primeira, percebeu que ali foi muito difícil, foi sofrido, muitas vezes eu chorei, muitas vezes eu pensei até em, sei lá, deixar, mas no final eu consegui perceber que eu estava trabalhando sozinha, né, e fui me trabalhando, eu abri a minha mente, abri a minha caixinha e fui me colocando para fora, fui tirando as coisas ruins e buscando as coisas boas, que é, primeiro, eu me conheci, busquei o conhecimento, encontrei apoio, encontrei incentivo, encontrei ajuda de várias formas, tive apoio da Raquel, do Mário, das colegas do curso, né? Nós fizemos muitas e lindas amizades, todo mundo apoiando, assim, e eu percebi, aquilo me fez muito bem. Mas, devagar, um passo, um dia atrás do outro, né, um passo ali, e eu fui buscando. E assim, posso já contar o que aconteceu ultimamente, porque eu estou muito feliz? Sim, lógico. Então, a minha maior dificuldade é justamente o tema de hoje, que era trabalhar em equipe. Eu não sentia, eu tinha pessoas comigo, mas eu não permitia que elas me ajudassem, que elas trabalhassem junto. A minha equipe era só eu tinha que dar conta de tudo, eu tinha que fazer tudo sozinha, bonitinha, enfeitadinha, era isso. Mas aí, aos poucos, eu fui percebendo, eu fui olhando as pessoas à minha volta, valorizando, conhecendo, né? Ainda estou nesse processo de conhecer, de agregar, mas ultimamente aconteceu um fato, assim, que me deixou muito feliz, e é claro que eu tinha que contar para a Raquel, não podia deixar passar, porque como a Raquel fez parte desse processo, me ajudou muito, então eu sempre conto os meus, tantas fraquezas como as vitórias, né, Raquel? E nós, há um mês atrás, nos reunimos, a equipe, porque hoje eu tenho uma equipe de coordenação, nós somos em 8 pessoas, 8 mulheres fortes, guerreiras e lindas, que me ajudam, que estão prontas para fazer o que for preciso.
e nos reunimos para decidir fazer o encontro do dia do catequista. E aí eu tinha mais ou menos as minhas ideias e tal, e coloquei em reunião. Falei, gente, vamos fazer o encontro, vai ser tal dia, o que vocês propõem, quais são as ideias e tal. E mesmo tendo a minha ideia, eu me abri para ouvir. Agora sim, né? Aí uma catequista, uma das coordenadoras apareceu para mim e falou assim, olha, eu vou falar uma coisa, mas se você não for de acordo, já fala logo e pronto. Falei, não, vamos ouvir, pode falar, né? Aí ela falou assim, vamos fazer algo diferente, super diferente, nunca foi feito, vamos dar uma festa para os catequistas. Aquilo eu, né, engoli. Mas aí eu pensei, logo eu lembrei da Raquel, falei, eu tô com a mente aberta, eu preciso abrir mais, eu preciso abrir meu coração, né, tudo. Tá bom. E você? Perguntei para outra, às 8. Não, vamos fazer, eu apoio, eu tô junto, vamos. Falei, bom, então vamos, né, porque eu tô sozinha, então tô no processo aí, eu quero melhorar e quero mudar, então eu acolho a ideia de vocês e como é que vamos fazer. Final da história, o pároco apoiou, deu todo o apoio necessário e fizemos uma linda festa onde todos os catequistas se divertiram, aproveitaram. Claro que tivemos um momento de formação antes, né? Mas depois foi uma festa surpresa, ninguém imaginava o que teria dentro daquele salão. E foi muito bonito, inclusive eu me diverti muito e fiquei muito feliz por ter conseguido ser flexível, me desapegar das minhas ideias, não se fez nada daquilo que eu tinha na minha mente. Depois, é claro, eu contei para elas, mas aceitei tudo que elas propuseram ali. Foi uma linda festa, muito bonito, e eu fiquei muito feliz. Até hoje eu falo com elas que eu estou, assim, bem feliz por ter conseguido me desapegar. É isso, Raquel, acho que eu já falei demais. Oi, Elza, que bacana. Mas eu fico emocionada. Mas eu fico muito feliz de ver essa evolução sua, porque as primeiras conversas e depois as outras conversas, o choro seu, a dor, porque, gente, para mudar não tem ganho sem dor, não tem ganho, não tem vitória sem cruz, não tem ganho sem dor, é impossível, porque a gente precisa mesmo ser guerreira. Aí entra o perfil lá do executor forte, e a gente tem que buscar esse lado nosso que às vezes a gente não tem. E a Elza, tudo começou com autoconhecimento, que é a formação saindo da caixinha começa com autoconhecimento. E lá no autoconhecimento, a Elza foi vendo, opa, eu estou me descobrindo, e aí ela está entendendo, enxergando o outro. E aí, essa sede dela de querer ser melhor, de ter mais pessoas. Você vê que o conceito dela antes era de achar que o líder é aquele que tem que fazer tudo. Ela carregava um peso enorme nas costas, né, Elza? Eu lembro de você falar. Carregava um peso. E aí, de repente, ela vê, não é isso, liderar não é isso, não é fazer sozinho. Liderar, ontem ainda falei sobre isso, né? O líder que quer fazer sozinho, ele está liderando a ele mesmo. Se ele tem uma equipe, ele tem que liderar a equipe. E hoje a gente vai falar sobre trabalho em equipe, a Elza deu aqui um testemunho, um depoimento para nós do que é trabalhar em equipe. Se ela confia na equipe dela, e eu fiz o vídeo, né, Elza, com o áudio que você me mandou, e as fotos, eu fiz o vídeo, e compartilhei aqui com o pessoal, você deve ter visto na primeira aula. A Elza vem agora para confirmar aquilo tudo que ela falou, que ela fez realmente. Um exemplo para nós de transformação. E olha que a gente ainda não estava no curso de liderança, né, Elza? Era o curso de catequista. Não estava. Pois é. E aí eu venho trazendo, e como a gente trabalha com equipes aqui dentro também, nós temos experiência de lideranças aqui. Então, o que é e como foi, como estão sendo as lideranças aqui dentro da Catequese Fora da Caixinha. Então, isso é um exemplo, é um modelo. Gratidão, Elza, pela sua partilha, por estar aqui conosco. Que recado que você dá conta aqui um pouquinho para os catequistas, só assim, como uma palavra, Elza. O que você está achando dessas duas aulas?
E que recado que você dá para as pessoas que ainda não conhecem e que de repente vão vir aí entrar e participar também de mais uma formação que a Catequese Fora da Caixinha vai oferecer? Olha, essas 2 aulas já deu assim um sinal de que o curso vai ser, perdão, de que o curso vai ser realmente proveitoso. Quem tiver desejo de mudar, de transformar a sua liderança, vai conseguir. Mas precisa ter afinco, precisa exercitar. Que isso é que faz a diferença, o exercício. Assistir a aula e colocar em prática. É assim que eu comecei a fazer. E pretendo me tornar uma boa líder. Ainda estou em transformação, né, Raquel? Sim. Ter todo esse apoio aí faz muita diferença. Obrigada, a gente não tem o apoio. Eu que agradeço, Raquel, todo o apoio que você me deu, Mário, e vou continuar junto, porque eu quero melhorar sempre. Obrigada. Obrigada, querida Elza. Nós devemos melhorar todos os dias. Que fique esse depoimento aí que você acabou de falar, que você quer ser melhor todos os dias. Nós precisamos ser melhor. Todos os dias nós temos coisas novas para aprender. Gratidão, Elza, um super beijo. E a gente continua aqui na aula agora. Vamos falar de trabalho em equipe, tá bom? Beijão, querida. Obrigada, viu, Elza? Beijo, amor. Tchau. Beijo. Tchau. Obrigada. Boa noite. Deus, vou obrigado, continuar na gratidão. aula, vou assistir agora. Tchau. Tá bom, então. Obrigada, viu? Pois bem, gente, que legal, né? Ter um depoimento aqui, uma pessoa que realmente foi transformada na liderança dela, dentro já do curso da formação Saindo da Caixinha para Catequizar. E agora nós vamos dar continuidade ao tema trabalho em equipe. Quero compartilhar com vocês, então, aqui o slide, gente. Deixa eu compartilhar. Como eu digo, eu sempre gosto de estar pertinho, e aí eu vou compartilhando. É muito bom. Então, vamos lá. Vamos compartilhar aqui. Opa! Trabalho em equipe. Olha só, gente, aqui nós temos 4 pessoas e uma colaborando com a outra. Cada um traz uma peça diferente. A gente vai falar um pouco sobre essas pecinhas de quebra-cabeça hoje, tá bom? Então, vamos lá. Então agora ficando juntinho aqui, lembrando que nós estamos falando sobre trabalho em equipe. Trabalhar em equipe, gente, quando a gente fala sobre trabalho em equipe, a gente fala sobre reunir pessoas e desenvolver algo. Porque a gente não reúne por reunir. Não, aí é uma festa. Aí não é um trabalho em equipe, certo? Aí é uma festa. Então, você fala, não, quero fazer uma festa, eu vou trabalhar, então eu vou reunir pessoas. Só que nós vamos reunir pessoas para desenvolver algo. Então, já é uma proposta adequada para um trabalho efetivo em equipe. E por que eu chamo outras pessoas? Porque eu não tenho competência suficiente para fazer tudo sozinha. A Elza achava que ela tinha que entregar tudo prontinho. E é muito difícil, porque é um sacrifício louco. O líder muitas vezes acha que ele tem que ter todas as respostas. Ele acha que tem que entregar prontinho ali, para cada um, prontinho o material. E aí, de repente, ele se depara com líderes desmotivados, sem interesse, e ele, líder, fazendo tanto esforço para o outro gostar, para o outro achar bonito, e embrulha em papel de presente, e põe um laço bonito e entrega pronto. E fala para eles assim, agora a partir disso vocês vão trabalhar. Só que o catequista, do outro lado, o liderado do outro lado, pensa assim, puxa vida, eu tenho aqui tantas ideias que poderiam ser bem melhores do que isso que ela está me trazendo, porque para esta realidade que eu tenho, isso que ela está me oferecendo, tão bonito esse presente, prontinho, não vai ser tão eficaz, não vai ser tão útil, não vai ser tão proveitoso. E o que aconteceu com o líder? Ele perdeu a oportunidade de entregar nas mãos do seu liderado aquilo que ele, liderado, precisa para atingir o resultado que você quer como líder. Percebe a diferença? O que é um trabalho em equipe? Então, vocês vão desenvolver algo.
É um processo, gente. Trabalho em equipe é um processo para unir habilidades, talentos, forças para produzir algo, uma determinada tarefa que precisa ser feita. E que, muitas vezes, como eu falei, seria muito difícil fazer somente uma pessoa. Então, eu chamo várias pessoas para fazer isso comigo. Um dos maiores desafios de um líder, gente, de um coordenador, é trabalhar em equipe, eu sei que é. E sabe por quê? Porque as pessoas são muito diferentes. E que bom que a gente está falando sobre isso desde o primeiro dia dessa aula. Entendendo de gente, quando a gente entende de gente, a gente vê que as pessoas são diferentes umas das outras. E de nós também. E se o líder não sabe compreender, conhecer ou reconhecer essas diferenças, ele não consegue atingir os objetivos da sua missão. Por quê? Porque ele reúne as pessoas, mas ele não sabe aproveitar os dons e os talentos de cada um. Aí, para quem gosta de ficar nos bastidores, ele coloca lá para recepcionar. Para quem gosta de recepcionar, ele põe lá dentro dos bastidores. E aí a pessoa fica insatisfeita, a pessoa fica infeliz, ela não dá tudo o que ela pode dar, que foi o que eu falei ontem sobre isso, a pessoa acaba não entregando. Por que ela se torna uma pessoa difícil por causa disso? Por quê? Porque ela não está fazendo aquilo que ela tem habilidade. Ela não está falando ou fazendo aquilo que ela tem competências. Então, o trabalho em equipe, ele precisa conhecer essas habilidades, essas competências, ele precisa ter a percepção de conhecer e de entender quem é esse liderado. Então, preste atenção, trabalho em equipe. Trabalho em equipe é reunir pessoas para desenvolver algo. Ponto. Se você gravar isso, todas as vezes que você for reunir, se tiver a sua equipe, você tem que lembrar, vou desenvolver algo. Porque sozinha, não vou conseguir. Ok? Então, bota aí, primeiro item, trabalho em equipe, que é o tema que a gente está falando hoje, e eu estou explicando para você o que é trabalho em equipe, tá bom? O segundo, ainda dentro de trabalho em equipe, o segundo item que eu quero trabalhar com vocês hoje é o seguinte: autoridade versus autoritarismo. Quem me assistiu lá na primeira aula, eu falo sobre a questão do autoritarismo. Dá uma olhada aqui nessa mãozinha de um líder mostrando uma peça, porque ele também é uma peça que leva para a sua equipe, que vai encaixar para obter um resultado. Agora, ele não leva uma peça com autoritarismo, ele leva uma peça ali com coração, dá uma olhada. É um emblema, aliás, onde mostra o amor, e nós já falamos sobre isso, que o líder precisa amar, simplesmente amar. E o que eu falo sobre autoridade e autoritarismo? Vamos entender isso? Pois bem, uma coisa é você ter autoridade e outra coisa é você ser autoritário. Aliás, ser autoritário hoje em dia já não tem mais espaço em nenhum lugar, gente, em nenhum lugar. Se você é uma pessoa autoritária, se você é uma pessoa que gosta de mandar, você gosta que os outros te obedeçam, se você é uma pessoa assim, já começa a abrir a sua mente. Olha o que a Elza falou, tem que abrir a mente. Por quê? Porque se você for autoritário, mandão, achar que as pessoas vão te obedecer, não é assim que funciona. E é péssimo, porque a pessoa pode até fazer o que você está pedindo, mas ela não vai ser feliz, você não vai ter um líder motivado, você vai ter um líder ali, que se é numa empresa, está trabalhando para ganhar o salário, ele vai ficar chateado, ele vai querer buscar outros lugares, ele não vai dar o melhor dele, e não é isso que a gente quer. Então, autoritarismo, gente, risca, bota um X isso na tua vida, porque isso não existe mais, tá bom? Então, nada de autoritarismo, tá bom? E muito menos dentro de comunidade onde as pessoas estão ali por uma missão. A pessoa está ali, e ainda muita gente fala que é voluntário. Tudo bem, é um trabalho voluntário, lógico, mas eu não gosto de falar que catequese, que trabalho em comunidade é voluntário. Eu falo que é missão. E o fato de ser em missão, você está ali porque é Jesus que te chama. Porque você é um discípulo missionário dele. Todos nós somos discípulos missionários. Todo líder é um discípulo missionário. Ele leva uma mensagem inclusive uma mensagem cristã.
Por quê? Porque é a referência da sua fé, que é a sua fé cristã. Então, nada de autoritarismo. As pessoas não gostam de ser mandadas, elas querem participar, gente, elas querem ser protagonistas, ou seja, elas querem atuar como um papel principal dentro de um processo. Nós acabamos de falar que é um processo, o trabalho em equipe, onde cada um tem as suas habilidades e as suas competências. Então, a pessoa, ela quer participar de modo que seja valorizadas as competências e as habilidades dela. Mesmo as pessoas, gente, tem pessoas que são tão simples, que são tão humildes, e aí dentro dos perfis que vocês viram com o Mário, tem pessoas que são mais introspectivas e acabam não se posicionando, elas gostam de ficar lá nos bastidores, como eu falei agora, né? Mas ela vai aos poucos, elas vão se posicionando e elas querem atuar naquilo que elas gostam e sabem fazer e merecem atenção como todas as outras. Então, agora que você já sabe que cada um tem o seu jeitinho, você fala, nossa, aquela pessoa é tão humilde, deixa ela ficar lá no cantinho. Não, conheça essa pessoa, porque, inclusive, a humildade é um dos mandamentos, é uma das dicas que eu dou para vocês. A pessoa tem humildade, mas ela tem muitas competências, e que, inclusive, você não tem. Porque Deus não dá as competências para todas as competências para uma só pessoa. Quando Ele nos envia aqui na Terra, Ele nos dá algumas ferramentas para que a gente possa emprestar para algumas pessoas que estão perto de nós, e também para que a gente possa pedir, ser humilde para pedir a ferramenta do outro. Olha a beleza do trabalho em equipe. Tá entendendo? Então, gente, autoritarismo e autoridade. O que você tem que fazer? Autoridade você vai ganhando conforme você vai mostrando o que você sabe fazer. Quanto mais você mostra a sua capacidade, que você sabe fazer, mais você ganha autoridade, respeito pelas pessoas que estão trabalhando com você. E não mandar. Porque se você só manda fazer, você pode correr o risco delas pensarem que você não sabe fazer. E não saber fazer não significa incompetência de liderança, tá bom? Até porque nós não sabemos tudo mesmo. Mas o líder, ele vai dando exemplo daquilo que ele sabe para ele gerar autoridade para as pessoas que estão junto dele. O que é autoridade? É você passar segurança, você passar para o outro que você é capaz de estar à frente, estar junto e estar atrás dele. Tá? Ok, gente, vamos lá? Então, autoridade e autoritarismo, tudo bem? Encaixou aí na sua vida, encaixou aí na sua liderança, qual deles que encaixou aí na sua liderança? Como anda o seu autoritarismo, que a partir de agora você vai arrancar ele da sua vida e não vai existir mais. Você vai passar agora a mostrar mais abertura, entendendo e valorizando o outro, ok? Então, escreve aqui para mim no chat que eu quero saber. Ok, vamos lá. Vamos para o próximo tema, tá bom? Dentro ainda de trabalho em equipe, que é o nosso tema de hoje, tá? Vamos lá? O que eu trago para vocês agora? Então, saímos de autoritarismo e autoridade versus, e vamos agora para um quebra-cabeça de muitas peças. Olha que lindo, gente. Vocês viram que eu estou usando peças desde o começo, né? Um trabalho em equipe, usando peças. Aqui eu trago uma pecinha do líder, e agora eu venho aqui mostrando várias peças. Trabalho em equipe é isso, São várias peças. São muitas peças de um mesmo quebra-cabeças, tá? E o que eu quero falar para vocês disso? Só interromper aqui, desculpa, que eu acabei virando a página, tá? Então, vamos lá. Então, o que eu quero trazer desse quebra-cabeça de muitas peças? Um trabalho em equipe, né? É o que nós estamos trabalhando hoje, falando hoje. É como um quebra-cabeças de muitas peças. Às vezes, são 3 peças, 4 peças, às vezes são 30 peças, 40 peças, às vezes são mais peças. Depende do lugar onde você está, do seu papel, da sua importância, de onde importância no sentido dentro de uma empresa, dentro de uma comunidade. Se você for ver um pároco dentro de uma comunidade, ele tem muitas equipes. E, às vezes, uma pastoral, ele tem lá, dentro de uma equipe, tem 3, 4, 5 pessoas.
menos. Se um padre, por exemplo, tem 10 equipes, 15 equipes, dependendo do número, né, de líderes que ele tem. Assim como dentro de uma empresa. Então, tem uma empresa, tem um presidente, tem um diretor, vários diretores, são vários gerentes, são vários subgerentes, gerentes de divisão, enfim, e aí vai aumentando cada vez mais o número. Então, independente do número, nós temos que entender que todos nós somos peças únicas que formamos um único quebra-cabeças. E aí eu pergunto para você, uma peça só é um quebra-cabeças? Não. Um líder sozinho forma um quebra-cabeças? Não. Ele precisa da equipe dele, por quê? Porque cada um é uma peça diferente que precisa ser colocada no lugar certo para fazer o encaixe perfeito no quebra-cabeça. Cada um tem o seu lugar específico, tem a sua cor específica, tem o seu desenho específico para encaixar naquele lugar. E aí está a inteligência e a sabedoria de um líder de saber colocar cada uma das peças no seu lugar. Essa é uma das capacidades, das habilidades que o coordenador, o líder, precisa ter para bem usar e para montar este quebra-cabeça bem bonito com a sua equipe. Entendendo o seguinte, nenhuma peça é mais importante do que a outra. Nenhuma peça, repito, é mais importante do que a outra. Se você tem uma equipe, todas as peças são importantes. Imagine você montando um quebra-cabeças de 10 peças. 10. Um quebra-cabeças de 10 peças. Faltou uma peça. Qual é o sentimento que você tem? Escreve para mim aqui no chat. Qual é o sentimento que você tem de montar um quebra-cabeças de 10 peças ou de 1000 peças? O de 10 peças vai ser uma peça maior, o de 1000 peças vai ser uma peça menor, mas bem ali no meio está faltando uma peça. Eu quero saber qual é o seu sentimento. O meu sentimento é péssimo. É péssimo. Por quê? Porque é algo incompleto. É algo que eu não consigo ver o todo. Então, não está faltando. É aquela coisa do falta algo. Falta algo. E como que eu vou fazer para montar isso? Eu tenho que buscar a peça certa para colocar ela ali. Por isso que não tem nenhuma que é mais importante que a outra. Porque se encaixa essa e se a outra perder, a mesma coisa. Todas têm o mesmo nível de importância. Então, dentro de uma equipe, o líder tem que saber valorizar o trabalho em equipe, onde cada um tem a sua importância. Tá? Se faltar uma peça, o quebra-cabeça fica feio, incompleto, não fica pleno. E isso nada mais é do que a junção dos mais diferentes talentos para um trabalho em harmonia, mesmo com diferenças. Olha que bonito isso. É a junção dos mais diferentes talentos para um trabalho em harmonia, mesmo com as diferenças. Porque às vezes a gente acha que o fato de ser diferente não é harmônico. O fato de ser diferente pode causar problemas. Muito pelo contrário. Na primeira aula eu falei sobre isso, na segunda aula eu falei sobre isso, e na terceira aula hoje estou falando a mesma coisa, para você valorizar as diferenças dos seus liderados, e o quanto eles são importantes. E você, olhando para eles agora, como peças de um quebra-cabeça, eu tenho certeza, ó, uma metáfora, eu amo usar metáforas, uma metáfora aí, ó, uma equipe de trabalho e um quebra-cabeças. Onde você vê todas as pessoinhas que trabalham com você e todas as pecinhas do quebra-cabeça. Faltou um? Puxa vida, está incompleto. Então, vamos valorizar cada uma delas, porque elas são muito importantes. Preste atenção, a dedicação e o esforço de cada um devem ser direcionados para um objetivo comum. Então, ou seja, nós vamos montar um quebra-cabeça. Cada um deles tem o seu lugar certo, a sua posição correta. Para quê? Para a gente formar esse quebra-cabeças. Assim, é na sua liderança. Qual é o seu objetivo? Qual é a sua meta desse mês? Então, nós vamos todos trabalhar juntos para este mês a gente formar o quadro, formar o quebra-cabeça da nossa proposta, onde cada um vai fazer a sua parte.
Legal? Bacana, né? Eu gosto muito dessa comparação do quebra-cabeça, sabe, gente, com o trabalho em equipe, tá? E eu quero trazer aqui para vocês agora mais 2 temas, tá? Eu quero comparar agora a liderança, na verdade eu vou mostrar para vocês já. Então, olha aqui. Então, um quebra-cabeças de muitas peças, olha que lindo, tá vendo? Para formar toda essa sequência, ó, um do ladinho do outro, tudo certinho, tá? E eu quero trazer para vocês agora, gente, um time de vôlei. E preste atenção que ele está também dentro de um quebra-cabeças, tá? Então, olha lá, é o quebra-cabeças e o time de vôlei está lá dentro. Mas o que o time de vôlei tem a ver com trabalho em equipe, Raquel? E eu digo para você, tudo, tem tudo a ver. Time de vôlei tem tudo a ver com trabalho em equipe. E eu trago isso, dessa experiência, desse livro do Bernardinho. Eu não sei se vocês conhecem, olha, Transformando Suor em Ouro. E o Bernardinho traz uma experiência dele aqui, de muitos anos de vitórias com a equipe masculina de vôlei. Então, gente, daqui eu trago alguns aspectos para essa aula de hoje, reflexões que eu estou falando para vocês, tá? Percebam que a gente tem que buscar referências de líderes para a nossa vida. E eu gosto muito de ler livros de biografia de pessoas de sucesso. E o Bernardinho é um deles, é um livro que eu tenho já há muito tempo, e já li, eu falei, poxa vida, vou levar a experiência do Bernardinho para a gente fazer trabalho em equipe, onde ele explica aqui o trabalho em equipe também, tá? E é por isso que, quando nós fizemos a primeira aula lá, que eu contei a minha história de liderança, e o Mário também contou a história dele de liderança, por quê? Porque a gente traz uma bagagem de sucesso, uma bagagem de vitórias, uma bagagem de conquistas. Para quê? Para mostrar para você que é possível. Quem está falando aqui com você é uma pessoa que conquistou isso que ela está falando. Eu não estou falando só por leituras. Poderia ser também ter conhecimento por leituras. Isso é maravilhoso. Mas nada como você pôr a mão na massa. Não é verdade? Então, nós trazemos também a nossa história para mostrar para vocês que a gente pôs a mão na massa e que a gente conseguiu e a gente chegou lá. Em vários exemplos, em várias situações de liderança na nossa vida, tá? E nós trouxemos só um pedacinho, tá, gente? Que eu hoje estava conversando com o Mário, ele ainda estava me contando um pouquinho sobre a liderança dele, num outro trabalho que ele fez do conselheiro tutelar, lá no Conselho Tutelar, depois ele conta um pouquinho aqui sobre isso, e eu quero que ele partilhe comigo sobre essa experiência dele também, tá bom? Então, vamos lá. O que eu quero falar para vocês sobre um time de vôlei? O que o Bernardinho traz aqui? Primeiramente, vamos entender o seguinte, trabalhar em grupo está relacionado, tudo isso eu estou trazendo para vocês refletirem, tá? Comparando agora com um jogo de vôlei, né? Com um time de vôlei. Então, o trabalho em grupo está relacionado à interação. Eles têm que estar interagindo uns com os outros. Então, isso é uma interação. Tem que estar focado em produtividade, ou seja, tem que dar um resultado. Produtividade vai gerar um resultado. Tem que ter uma sinergia. O que é uma sinergia? Uma energia boa. O Mário falou sobre isso ontem. Formar uma energia boa dentro do grupo. E uma integração em prol de um objetivo comum. E isso, gente, geralmente é uma experiência maravilhosa para toda a equipe. Quando você consegue juntar tudo isso, você traz uma experiência incrível para todos. Todos eles passam a ter uma... Opa, pera um pouquinho. Todos eles passam a ter uma... Ai, desculpa, gente, que eu juntei aqui 2 páginas que não pode juntar, desculpa. Todos eles passam a ter uma alegria, uma energia, uma força de vontade, porque é muita adrenalina correndo junto, lutando em prol de um objetivo comum, tá? Então, entendam a importância dessa interação, produtividade, sinergia e integração em prol de um objetivo comum. Trazendo aqui o exemplo do time de vôlei do Bernardinho, né? O time de vôlei trabalha especificamente sobre o que o Bernardinho, né, que ele vem falar, um dos maiores treinadores da seleção masculina de vôlei, como eu falei, ele nos ensina o seguinte,
O livro, primeiro, só para deixar um parênteses, o livro se chama Transformando Suor em Ouro, e ele explica a importância desse trabalho e o valor que cada jogador tem em todo o jogo. Em todo o jogo, ele tem que olhar o valor de cada um. E aí ele pergunta o seguinte, gente, como posso ter o melhor atacante sem ter o melhor levantador? Para poder atacar, o cara dá aquele corte, aquela cortada que vai derrubar lá o oponente, ele precisa ter alguém que levante para ele no tempo certo, na altura certa, no momento certo, no lugar certo, para que o atacante consiga atacar. Então, olha que bonito, ele valorizando a equipe dele. Como posso ter o melhor atacante sem ter o melhor levantador? Aí ele pergunta, de que serve o melhor levantador sem um bom passador? Ou seja, para o levantador poder jogar no tempo certo, no lugar certo, na altura certa, no momento certo, ele tem que ter alguém que mande a bola para ele, na mão dele, no melhor lugar, no melhor momento, para ele fazer a parte dele. Então, percebe as pecinhas encaixando? Então, ele pensa assim, ele questiona assim, como posso ter o melhor time sem a soma desses talentos e sem as lideranças que os façam atuar juntos, integrados, uns em função dos outros. Então, eu trago isso para vocês lembrarem sempre da importância de cada um deles como peças de quebra-cabeça, batendo nessa tecla, para você não se esquecer, tá? E vamos agora para mais um item, ainda falando de quebra-cabeça, gente. Quero mostrar para vocês agora o valor. Olha aqui, ó, vamos lá. Opa! O valor de cada peça. Tudo que a gente está falando, a gente está falando, né, sobre um quebra-cabeça, sobre as peças. Vamos falar um pouquinho sobre o valor de cada peça. Ó, aqui tem um rapaz, né, onde ele traz a sua peça. Ele tem o seu próprio valor. Cada um de nós tem o seu valor. E valor é uma coisa que a gente precisa conhecer o outro também. O valor do outro. Qual é o valor do outro? Eu preciso reconhecer, eu preciso entender, eu preciso conhecer também o valor do outro, tá? E o que eu trago aqui? Como eu disse lá nas primeiras aulas, as melhores equipes são aquelas que geram resultados mais extraordinários. Aquelas que geram os resultados mais extraordinários são as equipes formadas por pessoas completamente diferentes umas das outras. Se nós tivermos, e desde a primeira aula eu falo, se nós tivermos uma equipe somente formada com pessoas do mesmo perfil que eu tenho, não vai dar certo. Com as mesmas habilidades que eu tenho, não vai dar certo. Hoje nós temos uma equipe aqui dentro da Catequese Fora da Caixinha, cada um faz o seu papel, cada um tem o seu desempenho. Por quê? Para formar uma unidade, para a gente ter um resultado. E aí, dentro da sua liderança, da mesma forma. Então, as peças precisam ser diferentes, umas das outras. Aí você tem os melhores resultados. Como você tem um levantador, quem é o levantador? Ele pode até cortar, mas ele não é o melhor cortador, o melhor atacante, o melhor receptor. Enfim, cada peça do quebra-cabeça tem a sua cor diferente, o seu desenho diferente, o seu formato diferente. E ele vai formar a peça, que é o resultado final, tá? E assim como no vôlei, um time não se forma apenas com atacantes ou só com receptores. É preciso um time formado por 6 jogadores com diferentes competências. Saber trabalhar em equipe, gente, é uma das habilidades mais valorizadas nos profissionais. Isso acontece porque saber trabalhar em equipe é essencial na hora de desenvolver algum serviço ou produto. Agora vamos falar dentro de uma organização, dentro de uma empresa. Existem diversos setores e especialistas. Mas se ele não souber trabalhar muito bem em grupo, tanto os profissionais como a empresa podem não conseguir bons resultados. Então, o segredo de tudo, gente, que a gente quis trazer hoje para vocês aqui nesse começo, é falar para vocês o seguinte: valorizem cada uma das peças que vocês têm ao seu lado, que formam o quebra-cabeça, onde você também é uma peça dele. Valeu, gente.
que eu quero trazer agora para vocês aqui é o seguinte. Muitos aqui já são nossos alunos, eu sei que já tem muita gente aqui que eu andei vendo aí nos comentários também, e eles dão testemunho da transformação que eles tiveram. Dentro da Catequese Fora da Caixinha, nós temos as equipes que trabalham juntas, que desenvolvem materiais, que desenvolvem subsídios, tudo para ajudar o catequista, no caso, né? E depois de um trabalho, onde a gente finaliza e a gente concretiza um trabalho, eu gosto de fazer reunião com a equipe, onde eu pego delas a experiência que elas tiveram. Eu falo elas porque são 100% mulheres, tá? A equipe aqui nossa, de catequistas, né, das líderes, enfim. E aí, eu coordeno a equipe. Eu sei da capacidade delas, eu sei das diferenças que existem, eu sei que cada uma vai dar o seu melhor, e eu não fico junto, não. Eu dou as diretrizes e deixo elas trabalharem. Elas sabem que é assim. Não é fácil, mas eu acredito, e eu gosto de trabalhar em equipe, porque exatamente eu delego. E eu sei que isso faz com que cada uma delas se sinta mais forte e necessitando sair da caixinha, necessitando sair da sua zona de conforto, buscando algo a mais do que ela acredita que ela é capaz. Veja o depoimento dessas 3 meninas, 3 alunas minhas, hoje são 3 amigas minhas aqui da Catequese Fora da Caixinha, que é a Josiane, a Luciana Tirelli, a Josiane Tarantino, a Luciana Tirelli e a Eliane Seben. As 3 fazem parte das equipes, de várias equipes que nós temos aqui. Dá uma olhada no depoimento delas. Para mim foi desafiador. Foi desafiador, foi uma liderança, foi essa confiança de liderança foi diferente, porque lá no primeiro subsídio, eu tinha um medo muito grande. Eu me tremia para falar, né? Eu me tremia muito. Eu sentia dor de barriga, de verdade. Mas eu tive a oportunidade de enxergar o outro, de ver qual é a dificuldade do outro. Fiz isso perfeitamente? Acho que não. Mas eu tentei enxergar o meu próximo e ver as dificuldades dele, para tentar ajudar de alguma forma. Trabalhar em grupo, olhar o outro, tentar acolher o máximo que puder o meu irmão que está junto comigo. Porque você começa a trabalhar com outras pessoas ainda, com outros olhares, e só vai acrescentando. Trazendo experiências familiares, tudo foi enriquecendo, a gente foi caminhando de uma forma muito mais natural, parece que é uma coisa muito mais fácil de falar, né? Só que as coisas foram fazendo sentido, esse grupo é incrível, esse grupo é maravilhoso, elas têm uma paciência, elas têm um carinho, elas têm um amor natural por cada componente do grupo, e isso foi me deixando à vontade, porque eu não me sentia muito à vontade, a gente não se conhecia direito, e conforme foi avançando o tempo, foi avançando no trabalho, nossa, cada uma tem uma particularidade assim tão especial, tão grande, de motivação, de entusiasmo, de alegria. Não tem como a gente não se apaixonar pelo trabalho, né? Aprendi demais, gente, aprendi muito, aprendi principalmente essa parte de delegar, vamos dividir, vamos fazer, cada um faz a sua parte, a gente junto vamos ver o que dá. Isso foi muito legal, e eu já coloquei isso em prática, assim, e tem funcionado muito. Gente, vocês perceberam? Eu só vou fazer alguns comentários que eu anotei aqui de cada um delas. A Josiane, a primeira, ela falou assim que foi muito desafiador lá no começo e que ela tinha muito medo e que ela tremia. A Josiane, ela tem um perfil, se eu não me engano, ela é analista ou é planejadora. E ela falava assim para mim, Raquel, eu não sei liderar, não é o meu perfil de liderança. Mas eu falei para ela, então você precisa exercitar esse seu perfil. E ela topou, gente. Não é o perfil dela, ela não gostava de liderar. O que é lindo nisso tudo é a gente ver a capacidade do outro de dizer o sim e ele realmente conseguir. Porque ela teve uma liderança belíssima, ela achava que ela não tinha capacidade de liderar. Tanto é que ela assumiu 2 lideranças. Então, ela é bárbara. Então, a Josiane traz essa experiência do medo. Ela dizia, ela tremia, ela tinha dor de barriga. Mas ela passou a enxergar o outro. Ela passou, não. Na verdade, ela tinha a capacidade de enxergar o outro, de ajudar o outro, de trabalhar em grupo, de acolher. Então, você percebe que ela tinha alguns talentos, facilidades,
e por outro lado, ela exercitou aquilo que ela não tinha. A Luciana falou que acrescentou para ela outras pessoas, outros olhares, e ela foi aprendendo e crescendo a partir do outro, com essa aproximação, com esse trabalho, todo mundo junto. E que com o tempo foi trabalhando de forma natural. Porque no começo, as pessoas ainda não se conhecem, elas não, né, fica aquela coisa meio que parece que a peça não está encaixando, porque ainda não encontrou o seu lugar. Até que tudo vai se encaixando, vai se ajeitando, um vai entendendo o outro, vai conhecendo mais, e aí passa a ficar mais natural esse trabalho. E a Liane falou sobre desenvolver a paciência, e ela falou do amor natural por cada um da equipe, e que isso a deixou à vontade. Lembra que eu falei para vocês, numa das dicas lá, e ontem eu falei sobre isso, do amor, do acolher. Aqui elas trazem, no depoimento delas, todas essas experiências, todas essas dicas, todos os mandamentos que eu já ensinei para vocês. Por quê? Porque eu fiz com que elas tivessem essa experiência, eu falo eu porque eu provoquei isso no grupo, eu joguei um desafio no grupo, eu chamei essas meninas para virem participar, porque eu olhei para elas e eu acreditei nelas, e eu falei, elas são capazes, elas só precisam descobrir essa capacidade delas. Então, percebe que quando eu falo do você olhar o outro, você perceber o outro e reconhecer no outro a capacidade dele, que às vezes ele não vê. Esse é um tipo de olhar. O outro olhar é aquele onde, na verdade, não é olhar, é você trabalhar a escuta ativa para você ver a necessidade do outro também. E aí a Liane fala que elas não se conheciam e com o tempo descobriu as particularidades especiais umas das outras, passou a ter motivação, entusiasmo, alegria, e que ela aprendeu a delegar, a dividir, onde cada um pode fazer a sua parte. Percebe? Quanto aprendizado dentro de um trabalho em equipe, que aqui dentro da Catequese Fora da Caixinha, elas puderam praticar a liderança delas, praticar o trabalho em equipe. Foi bárbaro, gente, eu amo, sabe? Tem muito depoimento, mas hoje eu só trago esse daí para vocês, tá? E agora, eu quero trazer para vocês uma oportunidade de aprofundar mais sobre essa missão que você tem. Tudo bem, gente? Vocês topam? Quem está afim aí de conhecer um pouquinho mais a proposta que eu e o Mário temos para vocês, fala aqui para mim, eu quero conhecer essa proposta. Escreve aí para mim, quero saber se vocês estão animados para conhecer, tá bom? É algo que vai ajudar você a ser um líder coordenador mais eficiente e principalmente para você saber envolver as pessoas para esse trabalho em equipe que a gente está falando hoje sobre isso. Eu fiz um resumo, gente, sobre o que vocês me disseram nas pesquisas que a gente fez aqui dentro dos grupos, e também nas pesquisas que eu tenho feito há mais de um ano, como eu falei para vocês, que eu estou trabalhando, essa questão de trazer um curso de liderança para a Catequese Fora da Caixinha. Então, eu faço pesquisas, eu vou ouvindo, vou lendo qual é a necessidade dos líderes para eu poder atender a necessidade deles. Então, vamos lá. Quais foram as dificuldades que vocês tiveram? Vamos ver? E a hora que você identificar uma dificuldade sua, você escreve aí, eu já vou saber que é a dificuldade que você teve, tá? Vocês, como líderes, sentem insegurança, não é todo mundo, tá, gente? Aí é um conjunto que eu fui juntando aqui, na verdade, para moldar um perfil de liderança daquilo que os líderes têm mais dificuldade. Vamos ver. Se sente inseguro, sobrecarregado, não tem o envolvimento da equipe, tem medo de ser autoritário, olha aí, já falamos sobre isso. Não é organizado. Opa, tá com dificuldade aqui. Não sabe se comunicar bem. Tem dificuldade de saber corrigir e criticar quando precisa, tá? Isso é uma dificuldade. Tem frustração pela falta de comprometimento do outro.
não se considera eficiente ou capaz de liderar a equipe, acha que caiu de paraquedas e aí, poxa, não sou capaz, não tem muita dificuldade. E, por último, não sabe lidar com pessoas, ou seja, não entende de gente. Isso aqui é o que eu trouxe da coletânea da maior parte, daquilo que a maior parte das pessoas falam, tá? Dos líderes, né? E trabalhando os desejos, os sonhos dos líderes, o que eu encontrei? A vontade de envolver as pessoas da sua equipe, formar novos líderes. Falei para vocês sobre isso. Um bom líder é aquele que forma novos líderes. Saber trabalhar em equipe, fazer a diferença na vida dos outros, tudo isso é sonho, gente. Isso é desejo de vocês. Fazer a diferença na vida do outro, ser parceiro, ser motivador, ter uma equipe feliz, ser eficiente, ter mais segurança e ter uma equipe unida. Faz sentido isso que eu acabei de falar para vocês, gente? É mais ou menos assim que vocês se sentem, com as dificuldades e com os desejos? Pois bem, o que nós fizemos para vocês? Nós elaboramos, montamos um curso que se chama Liderança Fora da Caixinha. Esse curso, ele é formado por módulos. Cada módulo tem tantas aulas, tá? Então, eu vou passar para vocês aqui os módulos, tá bom? Quais são? Os módulos significa quais os assuntos que nós vamos trabalhar dentro desse curso, tá? Então, os módulos. O primeiro módulo, preocupações comuns. Por que é importante falar de preocupações comuns? Para você ver que o que você sente, muitas outras pessoas também sentem. E que você, então, é uma pessoa comum. É normal passar por isso que você passa. Para você não se sentir um peixe fora d'água. Que às vezes a gente acha que só acontece isso com a gente. E isso vai te dando um certo conforto, um certo consolo, para você saber, opa, se a grande maioria é assim, se as pessoas passam por isso, mas elas superam, eu também sou capaz de superar. Então, o primeiro módulo são preocupações comuns, são aulas, várias aulas sobre esse tema. Segundo módulo, entendendo de gente, onde eu já dei uma degustação aqui para vocês na primeira aula, falando sobre esse módulo entendendo de gente, tá? No terceiro módulo, comportando-se bem, como deve ser o comportamento de um líder, tá? Então, comportando-se bem. O quarto módulo é trabalho em equipe, é a degustação de hoje, tá certo? Que nós estamos aqui falando hoje sobre trabalho em equipe. E o quinto módulo, desenvolvendo a liderança, que é exatamente o tema que nós vamos falar amanhã. Então, esse curso, você imagina, se você já gostou disso que nós estamos dando para você, que é uma degustação, imagine você ouvir muito mais e, como a Elza disse, fazer os exercícios, fazer os treinamentos e praticar a sua liderança, usar esse conhecimento para usar na prática, porque a minha linguagem, gente, a nossa linguagem aqui da Catequese Fora da Caixinha, a gente prima para falar uma linguagem que você entenda e que você possa colocar em prática. Essa é uma das maiores características da Catequese Fora da Caixinha. E eu digo isso porque eu ouço isso constantemente dos nossos alunos e também de quem não é aluno e que ouve os nossos vídeos. Porque nós temos didática, temos uma linguagem fácil e as pessoas compreendem. Então, você quer aprofundar mais na sua liderança? Esses são os temas que nós vamos trabalhar aí, obviamente, trazendo ferramentas, exercícios para você colocar em prática, tá bom? Como que você pode assistir essas aulas, Raquel? São aulas presenciais, ao vivo, gravadas? Como que é isso? As aulas são gravadas e você assiste online. São liberadas por módulos. Quem é aluno meu aqui sabe que eu libero as aulas individuais. Cada semana eu libero uma aula. No curso de liderança, são liberados os módulos, então você vai poder assistir todas as aulas na sequência, no seu tempo, e a gente libera isso mensalmente. São 5 módulos, e nós temos mais 5 encontros, então assim, vai dar um tempo de 6 meses, eu já vou falar sobre isso, tá? Então é liberação por módulos mensais, tá? Você pode assistir quando quiser, onde quiser, na hora que quiser. Tem 5 encontros online ao vivo, comigo, com o Mário, ou com um, ou com o outro, ou com os dois, enfim.
vão ter para a gente trazer, e vocês trazerem as dificuldades, o que está acontecendo, como é que foi o mês, para trazer um pouco essa experiência de vocês e a gente ajudar como uma mentoria, tá bom? E você pode ter acesso pelo computador e pelo seu celular também, tá? Então, você pode assistir dessa forma. Duração do curso, duração e mais, tá? Tem outros assuntos aqui. São 6 meses de curso, 80 horas de aula ou mais, tá, gente? Eu coloco 80 aqui, é base, né? Tem acesso direto a nós, aos formadores, tá bom? Prática de liderança, vocês vão praticar a liderança de vocês durante o curso, tá? Isso é uma inovação aqui dentro da Catequese Fora da Caixinha. Então, o tempo que vocês estiverem aqui no curso, vocês estarão praticando dentro do curso, aqui dentro com a gente, tá? A liderança, e vão ser avaliados também pela liderança de vocês, tá? E vai ter um certificado no final do curso, lógico, não pode faltar o certificado, né? Eu quero que vocês vejam esse depoimento da Rosiana. O que aconteceu com a Rosiana quando ela entrou num dos cursos que já estava em andamento. Veja como é que ela se sentiu no começo e no fim do trabalho que foi realizado, gente. Caí de paraquedas no grupo, né, quando me convidaram para participar do grupo, da parte de dinâmicas, já estava assim, meio caminho andado, tudo, eu fui ler o subsídio todo para poder entender o que estava acontecendo, mas assim, foi uma bênção tão grande, como eu tinha falado para a Raquel antes, né, eu estava muito desanimada, e assim, ser convidada para participar desse grupo foi assim, uma luz que se acendeu. Amei trabalhar em equipe, porque, na minha opinião, o trabalho em equipe sai muito mais bonito, né, sai muito mais assim, minucioso, com todos os detalhezinhos vistos por todo mundo. Cada uma de um cantinho do país. A Josi, lá na Alemanha, estando conosco, nos liderando. Foi grandioso isso. Foi uma experiência maravilhosa, que eu vou levar para o resto da vida. As 20 mãos trabalhando, mãos de diferentes lugares, pensamentos de diferentes mentes. Foi uma coisa grandiosa. Eu acho que foi um projeto de Deus mesmo na vida de cada uma da gente. Então, assim, eu estou muito emocionada em participar desse grupo. É uma coisa maravilhosa que aconteceu na minha vida. Eu não esperava, e assim, nesses últimos meses, para mim, que tem sido muito difícil, o que me levou a acreditar que dias melhores podem acontecer. Então, assim, Deus é maravilhoso. Eu conheci pessoas maravilhosas nesse grupo, que são inspiração. E você, Raquel, principalmente, que não me deixou voltar para dentro da caixinha. Como é lindo esse depoimento da Rosiana. Ela estava passando um momento difícil, a gente, né, nem todo mundo sabia disso, e ela foi chamada para participar dessa equipe, porque a gente reconhecia nela os dons dela, a capacidade dela, ela é uma pessoa muito forte também, e quanta coisa linda ela traz, falando sobre, deixa eu ver se eu anotei aqui uns comentários que ela fez, ó. Ela amou trabalhar em equipe, ela falou que sai tudo muito mais bonito e minucioso, 20 mãos, pensamentos e mentes diferentes. Então, você vê, o resultado, gente, é muito mais bonito, com certeza. Por quê? Porque tem muitos olhares, porque tem muitas mãos trabalhando. Então, fica aqui mais um depoimento da Rosiana Lima. Gratidão, Rosiana. Já faz tempo que ela deu esse depoimento aí para nós, para mostrar a competência de um belo trabalho em conjunto, de um trabalho em equipe, tá? Pois bem, gente, então, baseado no que eu acabei de falar para vocês, das dificuldades que vocês têm, dos desejos que vocês têm, falei para vocês que nós temos um curso, é um curso de aprofundamento em liderança, de 6 meses. Qual é o valor desse investimento? Então, eu quero passar aqui agora para vocês, daqui a pouco a gente continua, tá, gente? O Mário vai terminar a aula de hoje falando sobre o trabalho em equipe, tá? Então, qual que é o valor do investimento? O curso de liderança fora da caixinha, o valor dele é R$ 2.497. Como eu falei para vocês, dentro de um evento que a gente dá, essas aulas para falar sobre o curso, a gente sempre traz uma promoção, uma oportunidade. E o desconto que a gente traz hoje é de 60%. Vocês vão ter um desconto de R$ 1.500, e essa formação, ela tem o valor de R$ 997. Esse é o valor
à vista, tá? 997 reais. Então, você paga ou 997 reais à vista, ou parcelado em 12 vezes de R$ 99,50. Esse é o valor da parcela. A questão é o seguinte, quem comprar até amanhã, sexta-feira, à meia-noite, vai ganhar uma avaliação de perfil comportamental, gente, é um teste que a gente faz com o aluno, tá? Então, uma avaliação de perfil comportamental, e vocês vão aprender como vocês vão aplicar esta avaliação na sua equipe. Porque para começar um trabalho em equipe, começar, que eu digo assim para você, para ser mais eficiente, a gente viu que precisa você conhecer a sua equipe. Então, conhecendo, para você conhecer, você precisa aplicar esta avaliação na sua equipe também, tá certo? Então, quem comprar até amanhã vai ter esses 2 bônus aqui. Isso aqui é um bônus, é um presente que a gente dá para aqueles que realmente sabem o que querem, já vão lá na frente, já se posicionam e realmente querem, sabem o que querem. E para quem está em dúvida, Raquel, mas e aí, se eu não gostar, como é que vai ser? Você pode assistir durante 30 dias, o módulo inteiro lá, e se você não gostar, nós devolvemos seu dinheiro. Certo, Mário? Nós vamos devolver, né? Caso a pessoa não goste. Ninguém pediu até agora a devolução, viu, gente? De nenhum curso. Mas fica a garantia aqui para você, que se você não gostar, nós devolvemos seu dinheiro. É a nossa palavra aqui, ao vivo, no meio de centenas de pessoas que vão ver esse vídeo, e nós damos a nossa palavra. Porque nós temos a certeza de que tudo aquilo que a gente faz traz um excelente resultado para vocês, tá? Então, só para a gente recordar, ó, o valor do investimento de R$ 2.497, ó, o valor inicial aqui, ó, R$ 2.497, está saindo por R$ 997 à vista, ou parcelado em 12 de R$ 99,50, tá? Lembrando que quem comprar até amanhã ganha os bônus de avaliação sua, do seu perfil, e o Mário que vai fazer isso, tá, gente, com vocês. E como vai aplicar a avaliação na sua equipe. Você vai aprender como é que você vai aplicar isso, tá? E quem não comprar até sexta-feira, comprou depois, sábado, domingo, até dia 11, domingo que vem, vai comprar pelo mesmo valor, porém, não vai ganhar os bônus. O Mário, eu queria dizer uma coisa aqui para eles. Vem comigo aqui que eu vou tirar aí uma coisa que veio no meu coração e que eu acho que é muito importante, pelo que nós falamos hoje, e o depoimento da Elza também. Eu queria ver com você o seguinte, vou falar ao vivo aqui, ninguém sabe, nem você sabe. Mas eu quero... Ai, que medo! Eu vou, nesse curso, eu vou abrir um módulo extra, e vou dar para quem não fez ainda a formação, saindo da caixinha para catequizar, né? Porque eu sei que vão ter alunos aqui que vão participar. Mas eu estou com vontade de oferecer para os líderes o módulo 4, que é o módulo de autoconhecimento, para entrar no curso de liderança, porque se eles precisam conhecer de gente, lembrando que é um módulo voltado para a catequese, mas que você pode adaptar para a sua vida. O que você acha? Você acha que é possível? Você que manda. Você que manda. Lembrando que é do curso de catequese, mas que eu tenho certeza, e quem é aluno meu aqui pode dizer, porque eles falam assim para mim, Raquel, é um curso que não é só para catequese, é para a vida. É para a vida. E eu me lembrei disso, Mário, que mesmo os exercícios ali, muita coisa, a pessoa é só focar no trabalho dela. Então, ela tanto focada no trabalho dela, ela vai aplicar da mesma forma. Eu estou usando uma linguagem para a catequese, mas que é para a vida, gente. Tudo que eu ensino ali nesse módulo são 14 aulas. Fica de bônus. O que você acha? Tá bom? Com você. Tá bom? Tá bom. Então, gente, ó,
vai ganhar em um módulo de autoconhecimento. Os alunos já assistiram, podem assistir de novo, porque, é lógico, é sempre um aprendizado. Mas para quem não é, para os novos que estão chegando, eu penso que é uma oportunidade de autoconhecimento. Vai ter um módulo extra aqui, tá? Que a gente vai deixar aberto lá para assistir. E eu diria que eu começaria por ele. Pois bem, vamos terminar aqui, Mário. O nosso encontro de hoje, de trabalho em equipe. Eu vou passar a bola para você agora, falando sobre trabalho em equipe. Lembrando, gente, que o Mário vai colocar o link lá no chat. Já colocou, Mário? Ok. O Mário colocou o link aí no chat, para quem se interessar já. Fazer um cadastro, esse é o cadastro de interesse do curso, tá bom? E aí a gente vai fazer contato com vocês, tá? Um beijo, até daqui a pouco. Mário, com você. Tá bom. Bom, pessoal, eu vou trazer, então, alguns pontos de reflexão para a gente terminar essa noite, para a gente levar desse encontro como nós somos, como temos atuado com a nossa liderança. Então, um grande desafio que o líder tem, que é quando na hora da dificuldade, a hora que as coisas pegam, né, a hora que o bicho pega, né, que a gente fala, dentro do grupo, uma questão de conflito dentro da equipe, porque às vezes acontece, né, um não se dá com o outro e você tem que mediar essa história, não pode tomar partido. Como é que você lidar com essa situação, né? Qual que é a forma que você tem que lidar? E por que eu quero trazer isso para você? Porque liderar, gente, não é só nos momentos bons, também é no momento ruim. Por exemplo, todos aqui que são casados, você tem que ser líder do seu casamento, e a gente sabe que ser líder do casamento não é fácil, não. Ser líder do casamento não significa mandar na mulher, nem a mulher mandar no homem, não. Ser líder do casamento é colocar o casamento como instituição maior, em certos momentos ceder, em certos momentos não ceder, se posicionar, e quando os problemas acontecem, precisa resolver, não pode fugir ao conflito. Então, eu falo que liderança não é só para o profissional, não é que para quem é catequista ou para quem é líder de algum segmento, não. A liderança é para a nossa vida, a liderança é para o nosso casamento, é para o nosso posicionamento como pai, como mãe, como marido, como mulher, como amigo, como amiga, né? Quanta gente aqui tem dificuldade de falar não, né? Não sei falar não. Poxa, aí eu não sei falar não, aí eu me prejudico, né? Porque eu falo sim para todo mundo e fico sem tempo para mim, fico sem tempo para fazer as minhas coisas, e eu não sou líder da minha vida, né? Porque eu gostaria de fazer uma coisa e faço outra. Né? Então, temos que aproveitar os problemas para crescer, né? Então, tudo a diversidade da vida, o líder, ele aproveita os problemas para crescer. Inclusive, tem um livro do Chiniachik, do Roberto Chiniachik, não sei se você conhece, que chama Problemas Oba, né? Olha que livro legal, quem não leu ainda, leia, né? Vai essa dica aí. Ele fala muito sobre o quanto a gente consegue crescer quando a gente tem um problema. Que um problema não deve ser encarado como uma coisa ruim, ele pode ser encarado como uma coisa boa, tá bom? Queria trazer para vocês também a importância de vocês não fazerem promessas que vocês não podem cumprir, né? Então, isso gera muita frustração na equipe e em vocês também. Então, não cometam esse erro de projetar algo que vocês não vão executar. Então, começa devagarzinho, projeta sim, mas dentro daquilo que vocês entendem que conseguem fazer, que vocês conseguirão fazer, tá bom? Reforçando aqui também, gente, igual o Bernardinho falou e a Raquel falou também, que a liderança, né, ela pode ser tratada como montar um quebra-cabeça e que todas as peças são muito importantes. O Bernardinho fala do receptor, do levantador, do cortador, e todo mundo é muito importante. Se faltar uma pecinha mínima num quebra-cabeça, a figura não fica completa, né? Então, é importante. Tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, é mais ou menos assim, né? O líder, ele tem que se fazer pequeno para que o outro se sinta grande. Eu acho isso muito bacana, e Jesus é um grande inspirador disso na gente, né? O quanto ele se fez pequeno como homem, sendo Deus, né? E quantas vezes ele exaltou as pessoas, né? E é uma coisa que a gente precisa fazer também, entender que o pequeno também é importante
e valorizar o pequeno, mostrar para ele que ele tem a sua importância e você se fazer pequeno para o outro ficar grande é muito nobre, é muito legal e isso faz com que a sua liderança seja cada vez mais contemplada, cada vez mais admirada. Porque o líder, como a Raquel até já falou, gente, o líder não é chefe, o líder, atualmente, ele é líder porque ele conquista. A liderança imposta, ela cai com o tempo, né? Você pode colocar um cara como líder lá, imposto, mas se ele não fizer o papel dele, se ele não cumprir o papel dele, com certeza as pessoas vão querer derrubar ele dali, né? E não querem deixar ele ali porque ele não cumpre o seu papel, né? Então, a liderança ela tem que ser conquistada. E como é que a gente conquista a liderança? Através do nosso exemplo, através das nossas atitudes, se colocando de uma forma humildemente inteligente, sem deixar de perder, né, a tua questão de se colocar, né? Ser líder, a gente precisa se colocar, né, como líder, mas também precisamos ser humildes, respeitando as opiniões, precisamos ser humildes dessas formas. Bom, que mais que eu queria trazer para vocês, gente? Vocês precisam também ser produtivos, e ser produtivo, gente, não é fazer reunião toda hora. O que eu vejo de líder fazendo reunião toda hora, porque eles acho que isso é bonito fazer reunião, não é possível, gente. Eu não sei se vocês já foram em reunião que se fala a mesma coisa e não se resolve nada, né? Eu, gente, não vou mais em reunião assim. Antes de eu ir para uma reunião, eu quero saber qual é a pauta, né? Eu quero saber do que vai ser falado e eu preciso saber se aquilo vai ter resolutividade ou não, porque o meu tempo é muito precioso. Então, se você é líder, pare de ficar fazendo reunião ou participando de reunião que não te leva a lugar nenhum. O líder precisa ser produtivo. Gente, todo mundo tem as mesmas 24 horas, todo mundo tem. Por que tem gente que faz um monte de coisa e tem gente que não consegue fazer nada, porque o tempo não dá, é engolido pelo tempo? Então, vários motivos que eu já falei aqui. Fala não, não sabe falar não, fala sim para todo mundo e não tem tempo para ele. E também essa questão de, às vezes, participar de coisas que não tem nada a ver com ele. Então, o líder tem que saber. Precisa reunir pessoas? Sim. O líder, uma característica do líder é reunir pessoas, sim. Mas não reúna sem motivo, sem um objetivo, igual a Raquel falou logo atrás, né? Não faça isso, tá? Uma coisa que eu sempre gostei de fazer, pessoal, com os meus liderados, é de dar oportunidade e acreditar nas pessoas. Muitos liderados que eu já tive, hoje, eles são líderes em outros projetos. Inclusive, hoje de manhã eu falei com um que está participando de um projeto muito legal. E ele falou assim para mim hoje ainda, eu só sou líder porque um dia você acreditou em mim e me deu uma oportunidade. Porque até lá ninguém me via como líder. E, inclusive, ele falou assim, nem eu me via como líder. Então, como o próprio livro do Bernardinho falou, o líder tem que ter isso, gente. A gente precisa enxergar nas pessoas o que elas têm de melhor, as suas melhores habilidades. Por isso é tão importante a gente conhecer dos perfis comportamentais. Por que eu fiz questão e falei para a Raquel para a gente colocar essa formação de perfil comportamental? Porque é muito importante você conhecer o seu perfil. Então, fazer um teste de perfil, vocês não fizeram um teste, né? Vocês só colocaram ali o que vocês acham, mas quando vocês fazem um teste mesmo, né, um teste mais profundo, igual esse teste que a gente vai dar para vocês, quem fizer a matrícula do curso até amanhã, você vai conhecer muito mais, porque o teste, ele tira da gente tudo que a gente tem por trás daquilo que a gente acha que a gente tem. Então, às vezes, a gente pensa que é um perfil, às vezes acaba sendo o outro, porque a gente, às vezes, acha uma coisa, mas na realidade é outra, e o teste traz isso para a gente. E mais, e melhor que isso, aprender a aplicar isso nas pessoas para conhecer, né, quem são essas pessoas, quais são esses pontos, essas qualidades de melhoria que ela precisa ter, o que ela precisa trabalhar, e onde eu encaixo essa pessoa, como eu converso com ela para ter o melhor dela, em que função será que eu estimulo ela para trabalhar, que ela vai se dar melhor. Tudo isso é característica do líder, gente.
tudo isso é preciso com que a gente faça, e para isso a gente tem que ter uma habilidade. Qual é a habilidade, né, que a gente tem que ter? De conhecer de gente. E primeiro conhecer a gente, para depois conhecer o outro. Gente, é muita coisa sobre liderança, é muita coisa sobre trabalho em grupo, né? Eu, graças a Deus, sempre gostei de trabalhar em grupo, eu sempre fui muito elogiado por poder agregar pessoas, não é à toa, né, que eu consegui construir um projeto muito respeitado no Brasil, e eu não estou falando isso para me vangloriar, não, estou falando isso porque isso é uma capacidade, uma habilidade que eu adquiri, e eu tenho certeza que eu vou poder colaborar com vocês, né, na parte de trabalho em grupo, dentro da formação que a gente vai fazer, essa formação de 6 meses. Então, o que eu quero trazer para vocês é, quem tiver, né, interesse em aprofundar a sua liderança, não perca essa oportunidade de fazer essa formação. Essa formação, ela vem sendo preparada já há algum tempo, né? A Raquel é uma pessoa super competente dentro da espiritualidade, dentro da liderança, dentro da organização, dentro de tudo que ela é. Não é à toa que ela é uma empresária de muito sucesso e muito reconhecida num universo que só tem homens, né? Porque você pode pegar dentro da Igreja Católica, a gente só vê líder homem, só vê homens como protagonistas, e eu fiquei muito orgulhoso de ver ela lá na feira, né, na Expo Católica, no dia das palestras, ela era a única mulher, né, de palestrante no dia das palestras, só tinha padre, só tinha um monte de gente bam lá, e a Raquel como palestrante, eu falei, olha lá onde você chegou, né, e você chegou aí porque você é competente, porque você é uma líder nata. Então, assim, quem for fazer o curso de liderança, quem quer aprofundar a sua liderança, não só liderança dentro do seu trabalho profissional, mas na sua liderança de vida, não perca essa oportunidade, não deixe de fazer esse curso. Uma, porque ele está num valor super promocional. Esse curso de liderança, gente, nesse valor vocês não vão achar de forma alguma, a não ser que for um curso chinfrim de 1 dia, 2 dias, não um curso de 6 meses, né? Então, é um curso que está num preço muito barato, vocês podem ter absoluta certeza. Outra, não vamos ter capacidade de ter muitas vagas, porque nossa equipe é pequena e a gente gosta de dar um bom atendimento. Então, não vão ser muitas vagas que a gente vai abrir. Então, também aproveite. Vocês, além desse momento agora, de aprender a ser líderes melhores, vocês têm uma outra missão, que é uma missão mais difícil ainda, que é passar para frente tudo isso para poder ser também, além de líderes melhores, vocês ensinarem, serem tutores, mestres de outras pessoas. E é assim que a vida funciona. A gente aprende, pega a informação para a gente e passa para frente para ensinar as outras pessoas também. É assim que funciona, tá bom? Vou me despedir de vocês aqui, né? Amanhã a gente vai estar junto de novo e a Raquel vai dar os últimos recados aqui. Beijo no coração de vocês e é sua, Raquel. Vamos lá, quem quer certificado vai preencher a avaliação, tá bom? E responder a avaliação. E para amanhã, gente, na última aula, amanhã é a última aula, quero vocês aqui comigo, tá bom? Vamos trazer um tema desenvolvendo a liderança. Beijão, boa noite, gente. Boa noite, Mário. Gratidão, viu? Fica com Deus e até amanhã, às 8 horas da noite em ponto. Beijo, beijo. Até. E só fala uma coisa, quem perder essa formação vai se arrepender. Não perca essa oportunidade, tá bom? Até mais, pessoal. Boa noite.